Adventistas Campo Largo, ou CL. Muito obrigado, pela tua audiência. E nesse momento quero convidar você a fazer algo muito interessante. Pare um pouquinho, clica aí no curtir e também compartilhar. Por quê? Você estará compartilhando esperança às pessoas que estão necessitando, porque muitos entrarão em contato agora, ao vivo, mas como esse vídeo vai ficar postado aí no Facebook, vai estar também no YouTube, se você curtir e compartilhar, posteriormente muitas e muitas pessoas também poderão assistir e poderão ter contato justamente com o material que a Igreja de Campo Largo está desenvolvendo para melhor atender não só as pessoas que aqui frequentam, mas também outros que estarão aí vendo, curtindo e também analisando com profundidade o que vamos falar aqui. Sempre é motivo de alegria podermos estar diante de Deus e principalmente a falar com todos. Como é bom nós sabermos que nós temos também, diante disso e diante desse fato, um Deus que nos ama tanto. Por isso, nós falamos sobre um Deus de amor nesta manhã. Nós vamos falar sobre o plano que esse Deus de amor tem para nós. Por isso, o tema é um plano de amor. Queridos, você já procurou contar as estrelas no céu? A olho nu você consegue contar 5.119 estrelas. E é interessante que muitas vezes nós achamos que há somente essas estrelas. Mas é interessante que fotografias e muitos telescópios gigantescos, eles fizeram algumas contagens. Só para você ter uma ideia, nós já entendemos que nós não temos somente 5.119 estrelas no firmamento, mas nós temos por volta de 100 bilhões de estrelas somente em nossa galáxia. Ou seja, é algo realmente grandioso, gigantesco. Porém, nós conseguimos compreender também, por tudo que nos é passado aí pela ciência, pela tecnologia, que nós não temos somente estrelas em nossa galáxia, mas nós temos muitas outras galáxias também em todos os outros lugares. Em que você pensa quando você ouve esses dados astronômicos? O que você pensa em saber que nós vivemos em um planeta tão pequeno, onde nós temos muitas e muitas outras galáxias, com talvez muito mais bilhões e trilhões, quem sabe, de estrelas? Um dia, Jesus contou uma parábola interessante e impressionante. É interessante que ele falou sobre algo aparentemente muito simples, algo do cotidiano daquelas pessoas, da audiência que ele estava tendo ali. Mas trazia em si, mesmo sendo simples, algo muito profundo, justamente do seu grande amor pela humanidade. Certamente que seus ouvintes, eles conseguiram compreender ali em parte o que estava acontecendo. Sabe, a parábola a que eu estou me referindo é a parábola do bom pastor. E eu quero convidar você que está aqui conosco nos bastidores e você que está nos assistindo pela live, a abrir a tua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 3, Jesus, então, ele conta essa parábola para aqueles expectantes, para aquelas pessoas que estavam a ouvi-lo ali. E diz assim, parábola, no capítulo 15, a partir do verso 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, Jesus começa assim, um homem, disse Jesus, ele tinha quantas ovelhas? Isso mesmo, 100 ovelhas. 100 é um número bastante expressivo, é ou não é? Por quê? Principalmente na região onde que Jesus vivia, na região onde aquelas pessoas que estavam ouvindo, era uma região muito pobre. Era uma região onde normalmente as famílias tinham 2, 3, 4, talvez 5 ovelhas.
Ou seja, 100 ovelhas quer dizer que já era uma família um pouco mais abastada, com condições sociais um pouco mais elevada. E é interessante que nós vemos aqui que, por ter muitas ovelhas, esse homem não era um homem descuidado. Não era um homem descuidado, porque quando Jesus começa a parábola, ele diz que esse homem tinha 100 ovelhas, ou seja, esse homem, ele contava as ovelhas, ele sabia o que tinha. Talvez você, lá na tua casa, você tenha algum animal de estimação, ou já teve algum animal de estimação. E o animal de estimação, você não conta o número 1 ou o número 2, né? Ó, esse animal de estimação é o número 1, esse aqui é o número 2. Não. Normalmente você faz o que com o animal de estimação? Você dá um nome para ele, é ou não é? Você, talvez, um cachorrinho, um totó, né, um gatinho, um bichano, talvez, né, coloquem nomes. Né? Muitas pessoas eu já vi colocarem até mesmo o nome de outras pessoas, né, no seu animal de estimação. Por quê? Porque tem um carinho, porque se apega, porque gosta. Imagino eu que esse homem, ao nomear todas aquelas ovelhas, né, cada um tinha um nome específico. Muitos por aí, né, até mesmo com gado, nós conhecemos um irmão que ele cuidava de uma fazenda e ele tinha o gado lá, e tudo gado branco para corte, mas ele sabia o nome de cada gado porque ele mesmo colocava o nome dos gados. E como é interessante nós vermos o apego. E quando ele chegava, quando ele ia no pasto, aquele gado, né, já o conhecia e já ia se chegando próximo a ele. Eu imagino esse pastor de ovelhas no deserto, que era onde eles levavam as suas ovelhas. Eles construíam mais ou menos com pilhas de espinhos e madeiras secas, eles construíam mais ou menos, né, um local, um redil de 1 metro de altura para as ovelhas não fugirem, mas também para animais não pularem para dentro. E era arredondado justamente esse local que eles construíam no deserto. E agora, então, a porta para as ovelhas entrarem era uma porta pequenininha, que só entrava a ovelha, e o pastor ele tinha que entrar ali justamente agachado, ou na posição em 4, para poder adentrar. E aí ele fechava para ninguém entrar, nenhum animal entrar ali à noite, e nenhuma ovelha sair. Mas em uma dessas vezes que ele estava lá no deserto, o que aconteceu? Imagino eu, ele, né, colocando as ovelhas para dentro, justamente no redil, e ele contando e chamando as ovelhas ouvindo a voz realmente daquele que a pastoreava, do seu dono, entrando as ovelhas, e quando chega então no número 99, cadê a 100ª? Havia fugido, ele sentiu falta. Por quê? Porque ele conhecia cada ovelha, ele nomeava cada ovelha, então ele tinha amor por cada ovelha. E é interessante que nós vemos aqui um ensinamento muito interessante, muito bom. Por quê? Ele tinha cuidado, ele conhecia. Por que ele conhecia? Porque ele tinha afinidade. Imagina aquele pastor todas as manhãs, levando, tirando aquelas ovelhas do redil, levando, achando pastagens, achando água, justamente para aqueles animais. Aquele pastor tinha preocupação pelo bem-estar, ele zelava dos seus animais, ele tinha cuidado, ele tinha misericórdia com aqueles animaizinhos, e você já vai entender o porquê eu estou falando isso. Ele levava aquelas ovelhas para se exercitar, descansar. Ao retornar à noite para casa, aquele homem, então, ele se preocupa com o bem-estar delas, zelava delas, guardava elas, cuidava delas, colocava em segurança. E agora, então, ao fazer isso, ele sente falta de uma. Essa ovelha, é interessante que, normalmente, as ovelhas que fugiam eram ovelhas mais novas, que não tinham tanta experiência. E essa ovelha que nos é relatado aqui, ela se perdeu. E ela se perdeu e foi para um local talvez distante, pois o pastor, com certeza, começou a chamá-la ali e não ouviu o balido em resposta ao seu chamado. Irmãos, veja, essa ovelha perdida era uma das menores que ele tinha. A que exigia mais cuidado. A que
realmente precisava mais da sua atenção. Mas como ele tinha várias outras, ela escapou, ela saiu. Talvez fosse procurar pastagens verdes a uma distância maior e não conseguiu encontrar o caminho de retorno. O pastor, então, percebendo que ela não estava no meio das outras, ele poderia ter pensado: que ovelha teimosa, que ovelha rebelde, sumiu estando as outras ali. Como pode ela ter virado as costas? Como pode ela simplesmente ter saído? Como pode ela ter fugido? Ovelha pequena, poderia ter feito muitas bobagens, mas deixa essa ovelha para lá. Eu já tenho 99 outras ovelhas para me preocupar. Eu não preciso ir atrás dessa, até mesmo porque já escureceu, já está frio, talvez estivesse nos cumes, nos montes, caindo neve. Eu tenho outras para me preocupar aqui no redil, olha só quantas aqui. Se eu sair, podem as outras 99 estarem em perigo. Mas ele não faz nenhuma afirmação sobre isso, e muito menos pensa nisso. O que ele pensava justamente nessa ovelha pequenina era em buscá-la, em encontrá-la, em achá-la, mesmo estando muito cansado. Ele poderia ter pensado: acabou o meu horário de trabalho? Acabou. O que é uma ovelha para um rebanho todo? Sabe, esse pastor não era desse tipo. A parábola nos conta que ele era um bom pastor, daquele tipo que dá a vida justamente pelas pessoas que são conhecidas, ou melhor, pelas ovelhas. É aquele que arrisca o seu conforto, a sua segurança. Mas é interessante que ele deixa as 99 em segurança. Ele pensa naquelas sim. E você pode até pensar: mas por que ele se preocupou tanto com uma só? Qual é o maior valor? O maior valor é uma ou 99? Uma ou 99? Você pode estar nos assistindo e questionando: por que esse pastor realmente parece que não pensou tanto nas 99? Por que esse pastor deixou de lado? Sabe por quê? Porque o pastor, ele se preocupa com cada uma das suas ovelhas. Cada uma tem o seu valor. Cada uma tem o seu lugar. Ela ocupa realmente um lugar especial no coração do pastor, e o pastor ama essa ovelha a ponto realmente de dar a sua vida, a ponto de dar o seu bem-estar, a ponto de deixar a sua comodidade para ir atrás, e é o que esse bom pastor fez. Ele sentiu realmente que essa ovelha estava em perigo. Veja, no deserto naquela época, e até hoje, existem animais peçonhentos, existem animais perigosos, mas em momento algum ele pensa realmente nisso. Ele simplesmente deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela, mesmo colocando a vida dele em risco e sem saber se aquela ovelha que estava perdida estava realmente viva ou não. Queridos, aqui está. Por isso ele sai na calada da noite, talvez com uma lanterna daquela época nas suas mãos, talvez correndo, chamando, gritando. Me recordo que nós moramos em Maringá e lá tem uma vizinha que ela tem muitos gatos e ela deixa esses gatos saírem em algum momento do dia, só que por vezes há uma gata que não retorna para casa. E o nome da gata é Ana. Ana. E como nós sabemos que o nome da gata é Ana? Porque normalmente perto das 11 horas e mais adiante das 11 horas, essa dona dessa gata, ela sai com uma lanterna no meio da rua e chamando e gritando: Ana! Ana! E por vezes nós já ouvimos chamando e procurando por
preocupação, por zelo, por amor. Imagino eu justamente esse pastor no meio do deserto, gritando o nome da ovelha, chamando a ovelha, para ela poder realmente ouvir a sua voz, e ali então demonstrar através do balido que ouviu a voz do pastor. Queridos, aqui está. Você já imaginou realmente o desespero desse pastor ao procurar a sua ovelha? E se um animal selvagem a encontrou naquele momento? Seus pensamentos talvez o assustassem e fizessem ele correr mais ainda, gritasse mais alto. Quem sabe realmente ele não estava em dificuldades ali atrás daquela ovelha, talvez a ovelha estivesse fria, congelada ali. Queridos, esse pastor finalmente, depois de diligente procura, depois de muito zelo, depois de muito amor realmente por tudo que ele fez, ele ouve uma resposta da ovelha. Ele ouve um balido, talvez o primeiro balido que ele ouve muito longe, distante, que ele não conseguia talvez não conseguia se identificar muito bem se era a ovelha ou talvez um dos animais que ali estavam. Mas mesmo assim, ele empreendeu uma corrida atrás dela e foi. E de repente aquela ovelha começa a balir mais alto e ele entende que está se aproximando daquela ovelha e agora ele encontra. Você já pensou no encontro realmente desse pastor com essa ovelha? A Bíblia é fantástica em afirmar no verso 5 do capítulo 15, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, cheio de júbilo. Você já pensou na alegria desse pastor em encontrar a ovelha perdida, talvez já quase desfalecida? Ele diz, a Bíblia diz, Jesus diz nessa parábola que ele simplesmente pega aquela ovelha e coloca nos ombros. Talvez se fosse eu encontrasse aquela ovelha e falasse: ah, ovelha rebelde, espera aí, deixa eu dar um castiguinho para você aprender a nunca mais fugir daqui. Talvez se fosse eu encontraria aquela ovelha e falar: ovelha rebelde, como você pode fugir realmente das 99? Como você pode virar as costas para o seu pastor que tem dado alimento, que tem dado água, que tem dado conforto, que tem dado abraço, que tem dado amor, que tem dado carinho? Como pode, ovelha rebelde? Não foi isso que a Bíblia relata. Não foi isso que Jesus disse. Jesus simplesmente diz o quê? Nada. Ele pega aquela ovelha e simplesmente joga nos seus ombros. E ali então, ao colocá-lo nos seus ombros, diz que ele empreende uma caminhada novamente. Mas o texto não para aqui. Se o texto parasse aqui, estaria suficiente realmente para nós tirarmos muitas lições. Mas não, o texto vai além. O texto vai além. Sabe, é interessante que ele aconchega aquela ovelha. Ele dá segurança, conforto e aquece aquela ovelha. E quando a encontra, diz que, algumas versões diz assim, que ele coloca nos ombros de forma gostosa. Gostoso. No grego dá a entender justamente que esse foi um momento especial, gostoso. Expressão de sentimento, expressão realmente de alegria, expressão de gozo, de felicidade. Você já parou para pensar? Ao chegar em casa com aquela ovelha, o pastor ainda ele vai além. Ele não só ama aquela ovelha, ele não só zela por aquela ovelha, mas agora ele chama os seus amigos, os seus vizinhos, e fala: vamos fazer uma festa. Por quê? Porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Encontrei a ovelha que estava perdida. Prezada irmã, prezado irmão, queridos, querida que está aí nos assistindo. Veja, Deus tem todo o vasto universo como iniciamos para cuidar. Tem bilhões e bilhões de planetas habitados que Ele cuida, que Ele realmente zela, que Ele ama. Mas um dia, um desses planetas se rebelou. Um desses planetas quis ser independente e simplesmente deixou o redil. Se perdeu.
nas fantasiosas falácias do inimigo. E agora esse planetinha pequenininho, ele realmente já não tinha mais salvação, porque não havia ninguém que pudesse salvar, a não ser aquele que criara o planeta, aquele que realmente zelava por suas ovelhas. Pois bem, essa ovelha perdida é o planeta Terra. Jesus deixou todos os outros planetas na imensidão realmente criada e veio na Terra simplesmente para fazer o quê? Para pegar a sua ovelha perdida, para amar a sua ovelha perdida, para zelar por sua ovelha perdida e ainda mais, Ele dá a sua vida pela ovelha perdida. Mas você pode perguntar, pastor, diz a palavra que quando ele encontrou a ovelha perdida, ele fez festa, ele se alegrou, ele chamou os seus amigos. Pois bem, foi isso realmente que ele fez. Em que momento houve alegria, queridos? Quando Jesus morreu, quando ele ressuscitou e foi ao céu. Preste bem atenção, houve o que no céu? Alegria, por quê? Porque o seu mestre, o seu bom pastor, estava novamente no redil com todas as ovelhas, e a ovelha perdida havia sido encontrada. Por isso, a palavra de Deus lá em Lucas 19:10, se você quiser abrir comigo, capítulo 19 do livro de Lucas, no verso 10, diz assim para nós: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? Ao perdido. Agora o perdido deixou de ser perdido, agora ele foi encontrado. Agora o perdido realmente deixa a condição de perdido, a condição realmente onde estava com frio, onde estava cansado, onde não sabia mais o caminho, e agora ele for encontrado. E através da palavra nós reconhecemos realmente que ele for encontrado não simplesmente por qualquer pastor, por qualquer pessoa, não, mas sim pelo sumo pastor, porque ele for encontrado simplesmente por causa do sangue do pastor. Porque o pastor decidiu dar a vida pela ovelha, mas quem deveria morrer no sacrifício não era o pastor, era a ovelha. Mas Cristo decidiu, ao contrário, ele deixou a ovelha em segurança, deixou realmente a ovelha no redil e morreu por causa da ovelha. Queridos, Cristo ele não desistiu da sua busca. E eu quero dizer para você que Cristo não desiste de buscar você. Porque Cristo ele te ama, Cristo ele realmente já deu a vida por você, mas qual será a tua resposta? A resposta na parábola nós já vimos. Quando aquela ovelha ouve a voz do sumo pastor, a ovelha realmente, ela vai ao encontro, através do que? Da sua voz, ela dá o balido e o pastor consegue encontrá-la. Mas você, será que você está ouvindo a voz do sumo pastor? Nesta manhã, sinceramente, será que você está ouvindo a voz e está querendo realmente deixar Cristo, através do seu amor, poder realmente te resgatar, assim como fez, colocar em seus ombros, Cristo colocar você em seus ombros? Será que eu estou falando para alguém que já está pensando em tirar a vida? Talvez você esteja realmente pensando que não há mais como, porque ninguém te ama, porque ninguém realmente está preocupado contigo, mas esta manhã eu quero dizer para você, sim, tem um que te ama. Cristo ama você como sumo pastor, Ele está disposto a te carregar nos ombros se for necessário. Por isso, deixe as tuas lutas nos ombros dEle. Deixe realmente de lutar por si só. Você não consegue, não tem saída para você se você lutar por você mesmo. Por isso, coloque nos ombros de Jesus e descanse nele. E eu te digo, é fácil. É fácil. Quando você está em Cristo é fácil. Mas quando eu olho para mim mesmo e vejo realmente as minhas dificuldades, as minhas lutas, é difícil. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo Ele realmente como sumo pastor. Queridos,
Não tem como você não aceitar realmente a voz, não ouvir a voz e não se entregar, porque o que ele fez não foi simplesmente pegar a ovelha, ele deu a vida pela ovelha. E você é a ovelha, eu sou a ovelha. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossos fracassos. Mas quando aceitamos a Cristo, nós deixamos o status de perdidos e entramos para o reino agora de amados. Nós deixamos realmente o status de criados e agora somos chamados de filhos, porque Ele nos adotou e Ele quer realmente fazer um milagre na tua vida, Ele quer dar a bênção a você, mas você precisa aceitar realmente e ouvir a voz do sumo pastor. Sabe, eu e você precisamos entender que uma vida expressa realmente para fazer a vontade de Deus é uma vida onde o coração está aberto para a entrada dEle, para Ele resgatar. Quanto valemos para o Salvador? Quanto Ele nos ama? Nós vimos que por essa história que Ele mesmo ilustrou, nós valemos o sangue dEle, a vida dEle. Mas qual será a tua resposta? O que você quer dizer? Porque a parte dele foi feita. Tanto é que você já conhece, né, esse verso de cor da Bíblia. São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quem? Para todos os que estão perdidos. Para todos que estão perdidos. Não deu a vida dele para qualquer um. Ele deu a vida para todos aqueles que creem, e diz aqui, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham o quê? A vida eterna, o amor eterno, estar em segurança novamente, estar realmente no amor do Pai mais uma vez. Sabe, o apóstolo Paulo, pensando nessa demonstração de amor, lá em 2 Coríntios 5,14, ele diz, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger significa obrigar. Sim, o amor de Cristo me obriga. Mas você pode pensar, mas me obriga a quê, pastor? Porque Cristo realmente não deu para nós o livre-arbítrio. Como nos obriga? Sim, nos obriga. Nos obriga a dar uma resposta a Ele. A resposta realmente vou aceitá-lo em minha vida, eu vou realmente querer a transformação, ou eu não vou querer. Por isso o amor de Cristo me obriga a tomar uma decisão, ou ao lado dele, ou ao lado realmente que não é dele. Por isso o amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos obriga a fazermos, a termos, a buscarmos uma só decisão. Qual será a minha resposta? Qual será a tua resposta? O que você vai dizer, o que você quer dizer? Quantas pessoas já disseram sim por o amor de Cristo? Quantas pessoas já olharam para Cristo e falaram, Senhor, eu sou essa ovelha que estava perdida nos meus delitos e meus pecados, mas eu te encontrei. Queridos, a resposta está no amor de Deus, e nós encontramos o amor de Deus justamente em sua palavra expressa aqui. E somente aqui, de forma integral. Por isso, hoje, Deus está te convidando. Ele convida você realmente a ouvir a sua voz. Ele te convida a abrir o seu coração. Ele convida você a falar, Senhor, eu quero esse amor. Eu quero entregar realmente não só os meus caminhos, mas eu quero entregar as minhas lutas, quero entregar os meus problemas. Todos nós estamos vivendo uma situação a qual o mundo nunca viveu. Todos nós estamos, de alguma forma, perdidos, justamente porque nós não sabemos quais passos vamos dar no amanhã ou depois do amanhã. Quantas pessoas já conheci, já conversei, que já disseram, pastor, eu não sei mais o que fazer. A minha empresa já faliu. Pastor, eu não sei o que fazer com os meus funcionários, vou ter que demitir a todos. Pastor, eu não tenho mais R$1 na conta, eu não consigo nem pagar, né, as prestações que tenho aqui para o meu próprio lar. O que fazer diante disso? E eu digo para você o que fazer. Se entregar.
quando você se entrega a Cristo, o que você vai perder? Me diz. Faça essa prova. Se entregue a tua vida, entregue o teu coração. Deixa Ele te amar. Deixa Ele te abraçar, assim como fez com essa ovelha. Deixa Ele te beijar, como Ele fez com essa ovelha. Simplesmente se entregue. Mas, hoje, Ele te obriga a dar uma resposta. Qual será a sua resposta? Cristo, nós vimos que nos amou e nos ama. Mas você acredita que Ele ama você? Você está disposto realmente a aceitar Ele em sua vida? Neste momento, a Glau irá cantar para nós. E neste momento, você precisa dar uma resposta. E qual vai ser a sua resposta? A Glau irá cantar. Ela irá louvar. Mas a resposta que Cristo quer de você é justamente esta: Senhor, eu quero me entregar. Se você quiser se entregar, eu convido você. Eu não sei onde você está assistindo neste momento e não sei posteriormente onde você estará. Mas eu creio que você pode dar uma resposta positiva a Cristo. E dê essa resposta. Fale: sim, eu aceito esse amor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. E a Glau irá cantar realmente para você tomar essa decisão. Ouça esse convite de Deus para você. Que é o homem para que mereça favor? Que é o homem para que dele se lembre o Senhor? Somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Nossas lutas, compreende a dor, sabe o que precisamos como ninguém, lê nosso coração e transforma o medo em canção de louvor. Obrigado, bom Pai, pela vida, pelo pão de cada dia, por tua proteção, por manteres o universo com tua poderosa mão, por tua palavra, luz para os nossos caminhos, por ouvires a oração, e em resposta nos dares carinho e perdão. Te agradeço. Obrigado, bom Pai, por tua graça, pelos dons que tu nos dás, pela chance de usarmos a voz para falar do amor com que cuidas de nós. E por fim, porque em breve virá nos buscar, te agradeço, bom Pai, te agradeço. Canto muito obrigado.
que dele se lembre o Senhor. Não somos nada, somos pó, mas o Pai nos sustém com imenso amor. Amém. Cristo quer realmente o melhor para você. Você quer ser amado? Se essa for a sua vontade, eu quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não pensou duas vezes em vir atrás da ovelha perdida. Mesmo diante de uma vasta criação, o Senhor deixou ela, ó Pai, em segurança e veio atrás somente da minha pessoa e da pessoa deste querido e desta querida que está nos ouvindo. Por favor, Senhor, ajuda-nos a entender este amor e a nos lançar, nos entregar, para simplesmente sermos carregados por Ti. Estou falando talvez para alguém que já tenha desistido de muitas coisas, de muitos sonhos. Talvez tenha desistido até mesmo de Ti, Pai. Mas, por favor, alcance essa pessoa através desse amor. Que as palavras que aqui falamos, que as palavras que aqui citamos da Tua palavra, venham a encontrar morada no coração de cada um que está nos assistindo e que posteriormente irá nos assistir, em nome de Jesus. Amém. Feliz e abençoado sábado. Que Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus. Amém.